Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. No vídeo de hoje eu quero abrir o meu coração para vocês e compartilhar o que estava acontecendo que na semana passada eu não postei vídeo no canal. Na realidade, desde que eu criei esse canal, eu tenho um intuito, eu me propus a postar um vídeo por semana e assim eu estava fazendo. Porém, na semana passada eu estava passando por uma dificuldade muito grande, uma guerra, uma batalha espiritual para buscar ao Senhor. E uma coisa que eu coloquei no meu coração é que eu não quero simplesmente vir aqui e gravar um vídeo falando da palavra de Deus. Eu quero ir muito além. Eu quero gravar um vídeo falando de alguém que eu estou transbordando, de alguém que eu estou cheia. E na semana passada, pelo fato de que eu estava numa luta, numa guerra espiritual para buscar o Senhor em oração, eu falei para meu esposo, eu não vou gravar um vídeo simplesmente por gravar. Porque se o intuito é falar de alguém que eu estou cheia, que eu estou transbordando para as pessoas, não faz o menor sentido eu não ter conseguido orar a semana inteira, eu não ter conseguido buscar o Senhor na intimidade a semana inteira, nem fazer meu devocional eu estava conseguindo. Eu vim aqui gravar um vídeo falando da palavra de Deus. E vir aqui e falar da palavra de Deus, querendo ou não, é fácil, porque qualquer pessoa pode fazer isso e muitas pessoas podem fazer 1000 vezes melhor do que eu. Mas esse não é o intuito. O intuito é a gente falar de alguém que a gente está cheio, que a gente está transbordando e falar de algo que a gente vive. E aí na semana passada eu ia buscar o Senhor, eu não conseguia buscar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia ter meu momento de intimidade com o Senhor. Ao longo do dia eu não estava conseguindo orar nesse momento de comunhão que eu tenho com Deus, de enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, eu vou conversando com Deus, eu vou orando em pensamento, eu não estava conseguindo. Na hora que eu via, já fazia 1 hora que eu estava distraída e estava me esquecendo da presença de Deus ali do meu lado e estava com os meus afazeres tão intertida que eu me esquecia da presença de Deus. Eu deixava de tomar consciência da presença dele ali. E aí eu fui me perdendo. E aí conforme eu ia buscando e eu não conseguia sentir a presença de Deus, eu sentia como se a minha oração não passasse do teto, eu fui desanimando. Então na semana passada, eu passando essa luta, essa guerra espiritual, eu não estava buscando o Senhor como eu geralmente busco. E eu pensei, qual o propósito, qual o sentido de eu gravar vídeo da semana, simplesmente por gravar. Então eu não gravei e não postei. Só que essa situação, Deus tirou lições preciosas para minha vida. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, que muitas das vezes eu sei que tem pessoas que passam por isso diariamente. Quando você ainda não desenvolveu verdadeiramente um relacionamento de intimidade com o Senhor, quando você vai buscar a Deus, você passa exatamente pelo que eu passei a semana passada. Que foi, você vai orar, você não sente a presença de Deus, você vai orar, você sente como se Deus não estivesse te ouvindo, como se a sua oração não passasse do teto, como se o céu tivesse de bronze, e é uma sensação horrível. Parece que não tem sentido você continuar ali orando se você sente tudo isso, se você tem todos esses sentimentos. Mas depois que eu passei a semana inteira assim, o Senhor falou comigo, que Ele estava me testando, era um teste, Ele queria ver quem é a Mariane quando ela vai buscar o Senhor e ela não sente a presença de Deus, E eu não estava sentindo a presença de Deus quando eu ia orar e estava muito horrível, muito desconfortável, sabe? Gerou muita confusão no meu coração, passou 1001 coisa pela minha cabeça e isso me deixou, como que eu posso dizer, eu fiquei fraca espiritualmente durante aquela semana toda. E algo que o Senhor falou comigo é que muitas das vezes a gente não sentir a presença de Deus no momento da oração não significa que Ele não está presente. E a gente se acostuma tanto quando a gente vai orar, a gente sente a presença de Deus, que quando a gente não sente, a gente se desespera, a gente pensa, Deus não está aqui, Deus não está me ouvindo, e não é bem assim. Eu, por exemplo, quando eu vou orar, eu gosto de me derramar na presença de Deus. Eu me jogo no chão, eu me derramo na presença dEle, eu me humilho, e a presença dEle vem de uma maneira muito surreal, sabe? Invade meu ser. Só que aí Deus me testou. Ele me viu ali, orando, buscando a presença dele e ele não manifestou a presença dele, mas ele queria ver quem era Mariane quando a presença dele não é manifesta. E outra coisa que a gente precisa aprender com relação à presença de Deus também, que muitas das vezes a gente ama tanto sentir a presença dele, que a gente simplesmente não ama o dono da presença, ele por si só, porque quando a gente ama a Ele, muito mais do que a presença dele, do que aquela sensação de bem-estar que a presença dele nos proporciona,
ele pode não manifestar nada da presença dele no nosso momento de intimidade, de oração, que a gente vai continuar amando a ele mais do que todas as coisas, vai continuar buscando insistentemente ele, porque a gente ama mais a ele do que simplesmente a presença dele. E é algo que Deus estava me mostrando, inclusive, que eu estava amando tanto a presença dele, que quando eu não sentia a presença dele, aquela sensação maravilhosa da presença dele, eu ficava confusa e eu desistia, sabe, de orar. Por exemplo, eu estava ali orando durante um determinado tempo, eu orando, aquela sensação. O céu tá de bronze, não sinto a presença de Deus, eu desistia. E Deus, muitas das vezes, ele fica ali resistente, esperando que a gente se aquebrante mais na presença dele, que a gente se humilhe mais e persista na oração. Tanto que teve um dia, e eu sempre desistia, fiquei todos esses dias assim, eu ia orar, aquela sensação horrível, eu desistia. Aí teve um dia que depois que o meu esposo foi dormir, eu vim pra sala, vim orar, eu me derramei aqui no chão da sala, como eu faço de costume, e eu comecei a orar, clamar pela presença de Deus, e orando, falando com Deus, e aquela sensação horrível. E aí eu pensei, deixa quieto, amanhã eu tento de novo orar mais um pouco. E na hora que eu fui levantar do chão, o Espírito Santo falou comigo, persiste mais um pouco. E eu voltei para o chão e eu continuei orando mais um pouco, eu persisti na oração, quando de repente a presença de Deus inundou o meu ser. Então a lição que a gente precisa tirar disso é duas lições. A primeira, a gente precisa entender que tem vezes que a gente vai orar e a gente não vai sentir a presença de Deus. A gente vai ter, inclusive, a sensação que o céu está de bronze, que Deus não está escutando a nossa oração, que Deus nem está nos vendo naquele momento, mas isso não é verdade. Às vezes Deus pode nos testar, nos permitindo passar por isso para testar a nossa fé nele, porque é muito fácil a gente crer e ter fé em Deus quando a gente ora, sendo que a gente não o vê, mas a gente sente uma presença surreal. Então é muito fácil a gente crer se a gente não vê, mas a gente sente aquela presença inexplicável. Mas e quando a gente não vê e não sente essa presença? Que tipo de fé a gente tem quando a gente não vê e não sente também? Sabe, a gente continua crendo nele, a gente continua crendo no que a palavra dele diz, que ele não deixa o seu desamparado, que ele escuta as nossas orações, que ele nos vê no secreto, que ele responde às nossas orações, ou a gente chega a duvidar tanto que a gente chega a pensar, será que Deus existe? Será que Deus está me vendo? Será que Deus se importa? Será que Deus escuta a oração? Sabe, muitas das vezes Deus vai permitir eu e você passar por situações como essas no nosso momento de oração para testar a nossa fé nele, e a gente precisa sair aprovado disso. Se a gente duvidar dele, se ele existe, se ele realmente está vendo a nossa oração, a gente sai reprovado, e a gente precisa passar por esse teste de novo para que a gente saia aprovado. Essa situação foi a segunda vez que eu passei em questão de meses e eu de novo saí reprovado porque eu fiquei fraca espiritualmente, eu não persistia. Teve um dia que eu persisti na oração e aí Deus foi e manifestou a presença dele, mas ele queria ver quem eu era quando eu não sentia a presença dele, se eu continuava crendo que ele ainda estava ali. Então, se você quer desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, e você, porque eu sei que tem muita gente que não consegue até hoje desenvolver ainda esse relacionamento de intimidade. Eu, graças a Deus, eu já consigo, mas ainda assim Deus me permitiu semana passada passar por isso. Então, eu sei que tem pessoas que até hoje não conseguem desenvolver esse relacionamento de intimidade, mas eu quero te dizer, persista e entenda que mesmo quando você não sentir a presença de Deus, não significa que ele não está presente. A gente não pode condicionar, a nossa fé em Deus com o que a gente sente, porque vai ter vezes que a gente não vai sentir nada, mas não significa que ele não está ali, não significa que ele não está anotando as nossas orações, enxugando as nossas lágrimas. Então, que a gente venha ter uma fé madura e fortificada, fortalecida em Deus, que apesar da gente não sentir nada, da gente não ver nada, a gente continua crendo nele. Eu quero deixar para sua meditação Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13, que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com persistência, insistindo, nós vamos o encontrar, porque Ele está ali ouvindo as nossas orações, Ele está ali disposto a falar conosco, mas que a gente não venha condicionar essa fé em Deus ao sentir a presença de Deus, aos sentimentos negativos que muitas vezes a gente sente, O nosso coração é enganoso, ele nos engana. Deus não está te ouvindo porque você não está sentindo a presença dele, ele não está presente. Não, que nós venhamos ter uma fé fortalecida em Deus, que apesar da gente não ver e muitas das vezes não sentir, ele está ali ouvindo a nossa
nossa oração e registrando no céu. Eu espero de coração que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você gostou, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu posto vídeos novos toda semana para abençoar e edificar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.